Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Então, vamos hoje falar um pouquinho sobre a minha história, né? Vamos continuar, dar prosseguimento aqui à minha história de superação, fé e esperança, falando aqui da minha autobiografia, como eu consegui chegar até aqui. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 10. Capítulo 10 foram os primeiros sintomas do chamamento. Veja bem o que aconteceu nesses primeiros sintomas aqui, o que eu falo, né? Que foi que eu descrevi sobre meu chamamento. Em alguns momentos, senti a aproximação dos espíritos amigos. Mesmo sendo sinalizada, não tinha conhecimento suficiente para distinguir qualquer manifestação. Isso acontecia de maneira sutil, o que não me indicava de forma alguma a missão que eu teria no futuro. Então, eu sentia, tinha esses talentos que eu venho contando aqui para vocês, mas não pensava de ser, né, que fosse direcionada à mediunidade. Até porque lá no interior onde eu morava, né, tinha vários centros espíritas, e eu me recordo que a minha irmã morava em frente um centro, né, mas era um centro de candomblé. Então a gente escutava aquelas batidas de tambor a noite inteira, era muito movimentado, ficava na porta, assim, bem na porta da minha irmã. Então, assim, a gente não tinha aquele despertar sobre o espiritismo. O espiritismo que a gente entendia era outro, completamente diferente desse que eu estou estudando aqui. Então, era aquela coisa dos fenômenos, né? De ir lá no centro de Umbanda fazer uma orientação, uma consulta espiritual. Não era essa questão do estudo como a gente vem falando aqui, tá? Mas, de qualquer maneira, faz parte, né, do espiritualismo. Eu não fazia a menor ideia de que estaria envolvida com o espiritismo da maneira como me encontro. Jamais pensei que teria a oportunidade de um dia poder relatar como aconteceu o meu chamamento e o que me levou a despertar para este conhecimento e abraçá-lo com muita fé e amor. Então, nesse momento eu faço até uma pausa aqui e me sinto até um pouco emocionada falando sobre isso, né? E hoje eu tirei o dia para gravar um pouco aqui nesse ambiente maravilhoso aqui, nesses bambus, aqui no parque, para que a gente possa transmitir para vocês uma energia salutar, uma energia diferente, né? E mostrar para vocês, né, que esse estudo espírita, ele é infinito, assim como qualquer outro profissional. Então hoje eu me sinto feliz em falar para vocês que eu sou pedagoga, né? Então, na pedagogia, né, em qualquer outra área de atuação, a gente precisa estudar para obter mais conhecimento. E quanto mais conhecimento você adquire, né, mais desenvoltura você tem na sua profissão e mais credibilidade também. Então, nesse momento, hoje, os profissionais estão buscando, né, estudar mais, aperfeiçoar mais, né? Interagir mais com as pessoas para buscar novos conhecimentos, né? Quantos workshops você não participa, né? Quantos encontros você não teve que participar? Eu participei de muitos encontros, né? Quantas palestras eu assisti, quantos livros eu li para chegar até aqui. Então tudo isso é possível, tudo isso faz parte do nosso aperfeiçoamento. Cada livro lido, né, é um tijolinho ali de evolução que você vai colocando na sua existência, né? Pensava se teríamos força para entender ou até mesmo nos reerguer diante dos problemas que estavam acontecendo. Gente, eram muitos problemas. Por quê? Porque os sintomas de mediunidade, os sintomas mediúnicos, quando eles surgem, né, eles deixam a gente assim ansiosos, né, impacientes. Eu já até contei no outro vídeo. Você se sente ansiosa, impaciente, você às vezes atinge o seu sono, né? O desprendimento do sono, quando você está dormindo, você viaja, você desdobra, você traz muitas informações do mundo espiritual e tudo isso é possível. Você tem uma mudança de humor repentina, né? Sem motivo você chora, sem motivo você começa a sentir um aperto no coração. Então tudo isso são sintomas. E esses sintomas, eles não terminam, né? Eles não acontecem só no começo não, eles continuam. Às vezes você chega num ambiente, né? Tem alguém ali precisando de ajuda, o seu mentor espiritual chega perto de você e diz assim, olha, faça uma prece para aquela pessoa que ela está precisando. Mas tudo isso, essa conversa, gente, ela é mental, né? A conversa com a espiritualidade, ela é mental. Essa é a linguagem espírita. Então você tem que aprender a ouvir a sua consciência, a ouvir a sua mente e saber distinguir o que é seu e o que não é. Continuando aqui no meu capítulo 10, onde eu estou descrevendo para vocês dos primeiros sintomas do meu chamamento, veja bem, nossa situação financeira parecia sedimentada e sólida.
Estávamos bem e seguros. De repente aconteceu o terremoto. Perdemos tudo, a falência total das empresas que construímos com trabalho e honestidade, fazendas, tudo. Ficamos sem nada e tudo o que pudemos fazer foi feito com responsabilidade, com o cuidado com os funcionários que estavam nos servindo como trabalhadores e que nada tinham com o que havia acontecido. Então, veja bem, olha o que aconteceu comigo. Tá aqui no meu livro, tá, gente? Tá tudo contado aqui da forma que eu venho descrevendo para vocês. O que acontece? Morava numa casa bacana, numa casa com praticamente tinha quase 8 cômodos e 8 quartos, né? 3 salas enormes, uma varanda enorme, toda varandada, aquela mesa enorme de madeira maciça, um quintal maravilhoso, uma churrasqueira maravilhosa, um ambiente maravilhoso para receber pessoas, para receber amigos, uma empresa que estava de vento em polpa e de repente veio um grande resgate na nossa vida. Então, o que aconteceu nesse momento? Nesse momento, meus irmãos, eu agi de forma racional. Eu fui pedir a Deus, eu fui pedir a Jesus, né, força. O que eu precisava fazer para resolver essa situação? Naquele momento, eu não tive nenhuma dúvida. Fechei as portas da empresa porque faliu. E por que houve essa falência? Nosso trabalho era totalmente analógico e quando o digital chegou, nós não tivemos condições de investir. Então, essa mudança de analógico para digital, ela foi terrível porque nós não conseguimos acompanhar porque nós não tivemos investimentos. A gente faltou investimento nesse momento, a gente não tinha condições. E acreditem, eu peguei a minha casa de morada, eu fiquei sem casa, sem lugar para morar. Fiquei sim. Eu vendi a minha casa, que era a única coisa que eu tinha para pagar todos os funcionários que trabalharam conosco. Ninguém ficou sem receber. Então, eles não tinham nada a ver com isso, mas eu tinha uma dívida a pagar e foi isso que eu fiz. Fiz de cabeça erguida, meu coração ficou leve, né? E a sensação de dever cumprido aconteceu. Então, às vezes a gente precisa passar por várias experiências na nossa vida para olhar para o céu e dizer gratidão a Deus. E hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui trabalhando, né? Continuo, né, sendo uma empreendedora, não parei de trabalhar, né? Hoje eu faço esse trabalho de caridade, mas o meu trabalho material eu não deixei de fazer. Eu continuo trabalhando muito, eu continuo fazendo meus crochês, meus tapetes, fazendo minhas exposições, eu continuo trabalhando aqui nas redes sociais, eu continuo fazendo bazar, eu continuo fazendo brechós, eu continuo nas feiras livres, eu continuo fazendo todo o meu trabalho e nada mudou na minha vida. O que mudou, sabe o que foi, gente? Aquilo que me foi tirado é porque não era meu. Então, se isso vier a acontecer com você, às vezes é o chamamento. Para mim, eu considero que foi o chamado do Cristo, né? E esse chamado hoje, eu digo para todos vocês, se antes eu soubesse que iria fazer esse trabalho, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas, esse capítulo 10, eu conto essa história e vocês vão entender por que eu estou transformando em vídeo, né? Um pouco de cada capítulo, realizado com muito amor. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo.